vendo, a gente está com o Zoom, com o YouTube aberto, e o tema de hoje a gente quer falar de transformação, né? O tema dessa live, a gente usou aí o episódio, né, da demissão, quando ela se transforma numa oportunidade, mas a gente quer falar de transformação, de renovação, e eu quero te dar as boas-vindas de estar aqui conosco nesse momento, né? Estreando a primeira live no canal com alguns perrengues técnicos de começo, como é normal de todo começo, de toda transformação. É uma honra te receber aqui, Juliana Rodrigues, que hoje é uma empreendedora, né, que trabalha como assistente pessoal e profissional e trabalha aí nos bastidores, apoiando empreendedores, pessoas que querem ter qualidade de vida, né, Ju, e querem delegar questões aí a serem resolvidas e tratadas nas mais diversas áreas da vida. Mas seja bem-vinda, se apresenta e vamos conversar esse bate-papo aí gostoso sobre esse assunto transformador. Olá, pessoal, bom dia. Como a Ana bem disse, né? Eu sou Juliana Rodrigues, eu sou casada, mãe de 2 belos rapazes, e eu entrei nessa jornada empreendedora, né? Depois de 28 anos no mercado corporativo, e depois de passar por um desligamento que vai fazer 1 ano, né? Em junho agora, dia 9, eu me vi muito perdida e muito sem rumo, sem saber o que eu ia fazer. Passei pelo momento de luto, pela revolta, pela raiva, e fiquei muito depressiva por conta de saber que eu não tinha mais o meu emprego. Fiquei 28 anos trabalhando de forma ininterrupta e na última empresa eu fiquei 17 anos. E foi aí que, depois desse longo período, eu encontrei a Ana. A Ana foi muito bem indicada por uma pessoa. E eu cheguei na Ana muito desacreditada desse processo de mentoria, de coach, e eu falei isso para ela, mas quando ela conversou comigo, ela mostrou muita destreza, muita inteligência, muita sensibilidade. E eu falei para ela muito claramente, eu não sei o que eu vou fazer. E eu lembro claramente quando ela me pediu, vamos fazer um exercício, né? Porque a gente não sabe se você vai empreender, se você vai continuar, se você quer voltar para o CLT. E quando eu me vi nesse desafio de movimentar o LinkedIn, eu senti que não era por ali. Essa questão de eu posso usar a ferramenta, óbvio, como captação de clientes, mas não para o mercado corporativo. E aí eu falei para ela, Ana, não quero esse caminho. E aí, diante de tudo que ela havia mapeado dentro da minha personalidade, das minhas habilidades, ela me apresentou essa oportunidade chamada assistência virtual, né, que eu gosto muito de chamar, que foi ela mesma até que me deu esse nome, que eu acho bacana, assessoria pessoal, profissional, remota ou virtual. E eu me dei conta de que eu já fazia isso desde sempre para minha família, para amigos, de forma gratuita, de forma genuína, porque eu gosto de resolver problemas. Eu acho isso muito interessante. E a coisa vem encaminhando, depois eu descobri que eu precisava estudar muito. E quando você passa muito tempo no meio corporativo, você se fecha numa caixinha. E eu comecei a estudar muito, fui estudar secretariado, marketing digital, e sigo estudando de forma intensa para entender e fazendo outras mentorias também com outros profissionais muito sérios para entender a dinâmica do empreendedorismo. Muito bom, Ju. Acho que você deu aí uma boa, né? Fez um voo em cima desse processo que foi profundo, né? Foi com muita verdade, né? Que você viveu a sua transição. Eu costumo dizer que cada um sabe onde dói o calo, né? Mas tecnicamente, digamos assim, a gente como profissional, olhando a complexidade de um trabalho de recolocação, né? Uma pessoa que é demitida e vai se recolocar naquela mesma posição no mercado, tem uma complexidade, claro que tem. A gente precisa trabalhar o autoconhecimento, precisa trabalhar ali a avaliação do momento de vida dessa pessoa para validar se ela quer fazer esse caminho, né? E aí começar a explorar aquelas possibilidades da carreira que ela já escolheu. Mas quando nós somos demitidos, quando a pessoa passa pela demissão e ela quer aliar, né, conjugar a demissão com uma mudança,
a gente está fazendo um trabalho aí com dois pilares fortes. Um é o encerramento de um ciclo, o resgate de uma identidade que pode ter se perdido por tantos anos. A gente confunde, né? A gente fica um tempão numa profissão ou num cargo, numa cadeira, e a gente confunde quem a gente é com o que a gente faz. E por isso que eu digo que um processo onde a pessoa é demitida, ela já vai viver uma fase de luto, ela já vai viver, após o luto, o fim oficial, porque quando a pessoa é demitida, o fim oficial, o formal acontece na demissão, mas o emocional, o intelectual acontece depois do luto. Então, veja, quem é demitido e vai ser recolocado na mesma posição, eu sou um gerente de vendas, vou continuar procurando uma posição assim no mercado, eu vou aproveitar esse luto, esse baque, para esse caminho, digamos assim, linear. No seu caso, não, né? Você já vinha vivendo um caminho de entender que aquele não era mais o seu lugar. E aqui fica só uma observação de que não é que não era o seu lugar lá no passado, ele foi o seu lugar durante muito tempo, né? Mas, de repente, na demissão, como já veio diante de um momento da Juliana, que já se questionava se estava no lugar certo, né? Então, essa demissão, ela faz um 360. E aí é disso que a gente vem falar hoje, porque quando ela faz esse 360, eu lembro que antes de você me demandar para a gente caminhar, você participou de uma live que a gente estava falando, acho que de transição de carreira, né? E é muito importante a gente perceber que não adianta a gente procurar um novo caminho como fuga. Não, vou transformar a demissão em oportunidade. Tanto que no Brasil, os indicadores das pessoas que empreendem por essa necessidade, né? Por essa coisa de é o que eu tenho nas mãos, não tenho outra alternativa. Não é o que eu recomendo. Os indicadores são altos, mas não é o que eu recomendo. Você não vai empreender porque você não tem outra alternativa. Todos nós temos alternativas. Umas são mais fáceis, outras mais difíceis. Então, o primeiro ponto foi, vou empreender? Vou. Você já tinha uma experiência, meio que um pé no empreendedorismo ali na parte da culinária, da sua arte, né? Então, vou, não vou? Vamos olhar para dentro primeiro. Então, viver esse luto antes de tomar qualquer ação, seja de voltar para aquela posição, se a pessoa está bem resolvida, seja para empreender, é preciso olhar para dentro. E esse olhar para dentro a gente chama, né, dessa etapa de autoconhecimento. Né? E aí, como é que foi para você, Ju? Como é que você enxerga essa questão do autoconhecimento, de olhar para as suas forças, olhar para as suas fraquezas naquele momento? Porque você estava saindo do luto ainda, né? Já estava, né, vivendo esse processo, tanto que estava sendo acompanhada por outros profissionais que indicaram a mentoria de carreira. Você estava vivendo com muita verdade a sua dor, porque é uma dor, né? Mas como foi, de repente, abrir aquele universo de essa aqui é a Juliana, olha os talentos que a Juliana tem. Como é que foi isso? Então, eu costumo dizer que no momento que eu fui entregar o meu crachá, né, que me acompanhava há 17 anos, parece que eu tinha deixado, junto com o meu crachá, minha identidade. Isso é muito forte, porque quando eu saí da empresa, passei por aquela porta que durante anos eu entrei e saí, e quando você falou que em um momento, lá atrás, foi muito bom ter trabalhado lá. Foram anos de ouro, eu conheci pessoas brilhantes, eu pude trabalhar, enriquecer o meu lado técnico de forma brilhante. Mas chegou um momento que a coisa foi se deteriorando por N motivos. Mas quando saí, eu saí completamente, como eu disse, deteriorada, me sentindo incapaz. E aí eu entrei num processo depressivo que já vinha de uma longa data também. E aí eu precisei buscar ajuda. E na terapia, né, e também com outros profissionais, foi visto essa situação de que eu preciso entender quem eu sou, que eu não preciso caber na expectativa do outro, né, que a gente não precisa fazer o que o outro quer, porque eu sempre fiz tudo que o outro queria, da forma que o outro queria. Eu não conseguia me posicionar, dizer não, porque eu tinha medo de tudo. E eu me achava incapaz.
E quando eu cheguei até você, é muito interessante, porque é importante que pelo menos uma pessoa, a gente sabe que Deus sabe do nosso potencial, mas Ele coloca pessoas na Terra para que nos impulsione. E eu acho que a pessoa, né, precisa de uma pessoa que acredite em você. E você acreditou em mim desde o início. Então, óbvio, você vê o meu empenho, a minha luta, a dedicação, a gente tem uma troca muito bacana, mas é importante você ter uma pessoa que acredite em você. E eu acho que esse processo de autoconhecimento não tem preço. E é como eu disse ontem, que eu escrevi no Instagram, o empreendedorismo não foi uma fuga, como você falou. Porque eu empreendi há muito tempo atrás, mesmo no CLT, como confeiteira, porque eu sou formada também em padaria e confeitaria pelo Senac. Então, durante anos eu fiz muito bolo, eu faço muito bem. Mas quando eu saí da empresa, meu marido e meu filho falaram: ai, mãe, quem sabe a senhora pode voltar a vender seus bolos? Mas eu não senti aquele quentinho no coração. Eu falei: não é por aqui. Não é. Não era por ali. E aí, quando veio essa oportunidade, eu falei... E quando você comentou sobre a oportunidade de empreender nessa área, eu estava muito, muito desacreditada. A visão estava muito turva, muito cinza. Eu falei: será? Só que eu senti uma chama, ainda que muito pequena, dentro de mim. Eu falei: é por aqui. E aí eu acho que é essa importância de ter uma pessoa séria, honesta, que acredita em você, que fala: não, é possível, que também que te dá umas sacudidas, tipo: ei, peraí, calma, não é assim, vai passar a mão na sua cabeça. Eu acho que você fez esse papel e faz brilhantemente. Mas essa questão do autoconhecimento é muito importante, e o empreendedorismo veio como uma escolha consciente, né? Porque hoje se fala muito dessa questão de você é empreendedora porque eu quero ter liberdade geográfica, eu quero ter liberdade financeira, são 6 dígitos, 7 dígitos. Não. No meu caso, a minha liberdade era muito outra. Não era só liberdade geográfica. Era a liberdade de uma Juliana que não sabia o que era liberdade. E quantas pessoas que estão nos assistindo, que irão assistir a gente depois, estão nessa situação, que estão presas dentro de uma caixa, dentro da sua própria personalidade, que ainda não sabe quem é, não se reconhece como um ser. Exatamente, Ju. Dois pontos que você falou que são fundamentais, que eu já tinha tocado, mas você reforçou brilhantemente. Foi uma opção consciente empreender. E a junção do autoconhecimento para a nova escolha com a etapa do empreendedorismo, ou seja, nós paramos para olhar quem é a Juliana. A Juliana tem uma história profissional que está dentro da história de vida, que tem uma relevância, né, que não é assim: olha, fiz tudo errado. Geralmente a pessoa chega assim, né? Fiz tudo errado, porque eu fiz da minha carreira, porque eu fiz da minha vida. Porque agora eu estou de frente para um muro. E aí, diante desse muro, por que eu cheguei aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não tem mais saída, essa é a visão. Só que quando a gente começa, ao invés de olhar para esse muro e ficar, nós como mentores, né? Eu como mentora, não adianta eu querer que você suba e veja o que eu estou vendo além muro antes de eu fazer com que você se olhe. E a escolha consciente só vai acontecer se você se olhar. Por isso que nestes casos, principalmente quando um processo de demissão, afeto emocional, com uma seriedade, com uma profundidade que chega a gerar um processo depressivo, que a Juliana está aqui testemunhando que passou por isso, aí eu deixo um recado para os meus, tenho certeza que os meus colegas mentores são sérios e fazem como eu. Gente, a nossa seara é a mentoria. A gente precisa trabalhar em parceria com os profissionais da saúde. A nossa área, fora do Brasil, o coaching, a mentoria, todo o desenvolvimento humano, o bem-estar do ser humano, está dentro das ciências de saúde. No Brasil, o desenvolvimento humano ainda é separado, né, da área médica. Fora do Brasil, se você for olhar, a maioria dos cursos está atrelado às ciências da saúde. Nós temos que andar de mãos dadas com o psiquiatra que está acompanhando o mentorado, né, o psicólogo que está acompanhando o mentorado, e a gente não vai tratar o trauma do mentorado. Claro que a mentoria, ouvi da mestre Rosa, né, que é uma mentora referência para mim, a mentoria ela é terapêutica, e com certeza o processo que nós fizemos, ele foi terapêutico,
Mas mentoria não é terapia. Então, não é que você não vai trabalhar, você vai trabalhar as questões internas do mentorado, mas numa visão, e hoje eu posso falar isso com a Juliana, numa visão que traz um passado para o presente, e nesse presente a gente explora quem é a Juliana, o que a Juliana viveu e o que a gente pode tirar. A pergunta da mentoria ela é dura, porque é uma pergunta que, entre todas as perguntas, fica assim, exatamente dessa maneira. Apesar de tudo isso, ou por tudo isso que você viveu, o que faremos? Por tudo isso que você viveu e quem você é, o que faremos? Porque a vida é um milagre. E você está instalada ali numa realidade dolorosa. Então, tanto a pessoa que busca ajuda, e a gente sabe que eu recebo demandas, né, de pessoas que estão sendo acompanhadas com essa profundidade, porque terapia é bom para todo mundo. Né? De repente a pessoa procura e fala, mas eu preciso de mentoria ou terapia. Gente, a gente precisa de tudo, né? Nós somos humanos e complexos. Mas dependendo da complexidade, nós mentores temos que saber que às vezes não está na hora, ou não está na hora de começar um processo de construção sobre algo que está muito frágil. Ah, mas isso tem que ser rápido. Sim. Então, como é que a gente consegue ganhar musculatura nesse caminho para que a pessoa esteja preparada? A Juliana, ela estava saindo desse luto e foi, assim, muito resiliente, porque não é que entrou na mentoria já o IUP, né? Como ela falou que IUP, vou achar oportunidades. Estou desacreditada. E como que eu vou fazer? Nessa hora, a gente acaba pensando no quê? Em fugir. A gente acaba pensando em ou a gente foge ou a gente se enterra. E aí precisa ter coragem para parar, para a gente olhar quem a gente é, porque depois, se a escolha for empreender, qualquer escolha, mas se a escolha for empreender, se esse pilar que a gente tocou aqui do autoconhecimento, se a escolha não for consciente, baseada em quem eu sou e nos valores, né, o valor da liberdade que a Juliana colocou aqui, que ela foi muito além de uma liberdade física e geográfica, e sim de uma liberdade interior, se isso não for trabalhado, você não aguenta um mês. E foi isso que eu falei na live que você assistiu, né? Porque a Juliana estava assistindo uma live, eu acho que ela nunca imaginava estar aqui hoje. Essa live, acho que foi ano passado, né? Exato, ano passado. E ela fez alguma pergunta na questão do empreender. Já tinha ali uma mordidinha nela, né? E a minha resposta, eu falei, cuide de você primeiro. Até porque não sabia a história dela. Se você foi demitido depois de 17 anos, vamos olhar isso com cuidado. Porque existe hoje, né, Ju, uma apologia a uma carreira de alguém que saiu do corporativo e só é feliz depois que empreende, porque vai pegar o computador e trabalhar da praia, ter muitos clientes, fazer 7 dígitos. Não é assim. Todo momento eu falava com a Ju é excelente, hoje ela faz um trabalho maravilhoso, já tem a carteira de clientes dela como assistente pessoal, como uma pessoa que assessora. Gente, se você tiver uma viagem para fazer, a Juliana vai falar, tá sem tempo, tem uma viagem, tem que cotar, tem que ver hotel, tem que ver... É assessoria pessoal, assessoria profissional. Ah, eu tenho um problema para resolver de documentação. Ela já resolveu documentação, Airbnb, enfim, demais situações aí da vida pessoal e profissional que você pode contratar a Juliana, tanto pontualmente, como montar ali um projeto personalizado com ela para ela ser a sua assessora pessoal e profissional durante um tempo. Só que assim, ela já tem uma carteira? Tem. É a carteira de milhões? Não, né? E claro que o dinheiro ele é uma consequência do nosso processo de colocação no mercado e faz parte da nossa linha de conquista, mas não é só isso. Então, se ela não tem uma estrutura de conhecimento lá no começo, ela não segura essa empreitada depois, porque o cliente não vai, na hora que ela decidir, não vai brotar cliente na frente. Tem que ter, ela tem que saber que quando ela está construindo o negócio dela, vai levar um tempo para ele amadurecer. E se a estrutura dela estiver muito frágil, ela não vai aguentar. De novo, eu fui demitida, então eu não sou boa o suficiente. Agora eu não tenho cliente, eu não sou boa o suficiente. E todos nós somos bons em alguma coisa. Isso não é papo motivacional barato. A gente tem que descobrir no que a gente é bom e insistir nisso. Tá fazendo sentido o que eu estou falando, Ju? Sim, total sentido. Uma coisa que você falou em relação ao empreendedorismo, que eu comentei com você, já havia comentado com você antes, né? Eu sempre, já tem uns 2, 3 anos isso, né? Eu sempre me vi diante de um penhasco e lá embaixo era um mar. E eu sempre ficava bem na pontinha, assim,
E aquela vozinha assim, pula, pula. Mas eu falar, não, aqui é seguro, onde eu estou é seguro, que é o meu emprego, né? E aí, quando eu fui desligada, eu fui empurrada daquele penhasco. E era um mar aberto, revolto, e que se eu não aprendesse a nadar, eu ia afundar. Então, eu digo que eu mergulhei, fui jogada daquele penhasco, porque era um mergulho que eu já queria ter feito há muito tempo, mas por falta de coragem, de fé, eu não consegui fazer. E está sendo fácil? Não. Quantas vezes eu troquei com a Ana, eu falei, Ana, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Porque a gente quer tudo para ontem. Tem um detalhe também importante, quando a gente empreende, a gente quer tudo para ontem, né? Eu fiz o meu MEI, o meu CNPJ no final de dezembro, 28 de dezembro. Janeiro, final de Estava janeiro. no plano de ação da mentoria fazendo bem. Exatamente, bem lá atrás, né? Mas eu só fiz meses depois, mas tudo bem. Por medo, por medo. E aí eu fiz e em final de janeiro eu consegui minha primeira cliente por uma indicação. E aí... Detalhe, só que, sem querer, não estamos vendendo fórmula mágica, acabei de falar que tem um processo, mas vamos aqui celebrar. Quando que a gente começou a mentoria? Final de 20 de setembro, mais ou menos. 20 de setembro, você disse assim, não sabia para onde ir, estava perdida. Você fez o seu MEI 28 de dezembro e em janeiro você estava com uma cliente. Sim, exatamente. Eu sempre falo que é importante a gente revisar progresso e celebrar, né? A gente sempre olha para o que falta. Então, olha isso, não tem fórmula mágica, ela se empenhou. Desculpa te interromper, Ju, só para a gente colocar aqui que tem dores, tem desafio, mas é possível. Janeiro, você estava... com uma cliente é a instalação plena do negócio? Não. Mas, gente, né? Vamos celebrar porque foi o empenho e o foco que você deu. E é possível para outras pessoas. Então, você abriu o MEI em dezembro, janeiro você estava com uma cliente. Isso, exatamente. E aí você foi caminhando, os estudos seguindo, prosseguindo, em contato o tempo todo com a Ana, mas vinha sempre aquela pergunta, e aí? Quando vai ter outro? Quando vou ter outro cliente? Porque a pressa, porque como eu tinha o costume de estar já empregado, salário certo na conta, você fica nessa ansiedade, né? E é muito complicado mesmo. E aí eu fui, através da Ana, através de outras pessoas também brilhantes que me apoiaram, e eu quero fazer aqui um parêntese muito importante, apoio da minha família. Meu marido, que que vem suportando a nossa família também financeiramente, e não só, mas de forma emocional. Antes da live ele veio aqui, fez uma oração comigo, falou vai dar certo, vai dar tudo, vai ser tudo brilhante. Ele vem me apoiando, vem me orientando. Os meus filhos, né, que são 2 adolescentes, um de 15 e um de 19, que me apoiam, que me ajudam, falam, mãe, você é capaz, você me inspira. A minha mãe, que me dá um suporte incrível. Então, são essas coisas que também acabam te dando suporte para que você também consiga empreender de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma, né? Mas eu acho muito importante esse suporte, seja familiar ou das pessoas profissionais que você possa ter, que às vezes você não vai ter esse suporte pessoal em casa. Às vezes você não vai ter. E aí você vai ter que buscar um apoio profissional ou até mesmo, primeiramente em Deus, mas se você não conseguir ninguém, seu suporte vai continuar sendo Deus e ele vai colocar pessoas que vão te auxiliar, assim como ele tem colocado até hoje pessoas no meu caminho. Como eu também tenho sido ponte para algumas pessoas, de ajudar, de orientar, as pessoas chegam para mim. Você pode me orientar quanto a isso? E eu faço isso de forma muito tranquila, muito genuína, porque eu falo para a Ana, eu acho que o servir é muito bacana. E a minha profissão hoje, eu falo com muito respeito, é pleno serviço. É pleno serviço. Que lindo, Ju. Assim, como é incrível, né? Até na minha trajetória profissional, como mentora, apoiando o caminho de pessoas que querem transitar, crescer na carreira. Durante muito tempo eu também tive dúvidas, né? Em que área que eu sou a pessoa que vai fazer a diferença na vida do outro, que eu vou servir. E aí hoje as coisas se encaixam, e casos como o seu, Noemi está aqui, que também é minha mentorada, amiga querida, inclusive
está apoiando aí esse projeto de lives, vai ajudar a roteirizar, a gente ainda vai sentar juntas para amadurecer isso, está empreendendo também com serviço, e é interessante, né? Eu saí do corporativo, tive uma experiência forte com processos, com pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de olhar esses pilares, né? Sou pessoas, mas sou resultado, sou pragmática também. Eu transito bem nesses dois pilares, né? Vamos lá, vamos olhar o humano, vamos humanizar, mas a gente precisa olhar para o resultado, né? E a gente precisa olhar para a estrutura mais racional do teu momento de vida para desencadear uma mudança e um crescimento que tenha sustentação. Mas durante muito tempo eu também tive dúvidas. Eu fiz mentoria, Gigante Klaus, meu mentor de negócios, há 2, 3 anos atrás, a gente mudou aí o posicionamento das mentorias que eu trabalho. Eu tive dúvida, carreira, negócios, liderança. E hoje, né, com a mão de Deus e através dos clientes que ele me deu, as pessoas que ele me deu, eu vejo uma Juliana que chega aqui, sai do corporativo. Inicialmente, deixa eu dar uma provocada para ver se é o corporativo, vamos ali, vamos, né, trabalhar os atributos da investigadora de fraude, da empresa XPTO consolidada lá no mercado, e ela trava diante daquilo, e aí não era a ferramenta LinkedIn, era como que eu vou voltar para esse lugar onde eu não me via mais. Claro que eu já tinha percebido isso, mas provoquei, e aí de repente a Juliana, no quarta sessão de mentoria, acho que foi isso, começa a empreender. E é isso que eu quero dizer, que a resposta também vem para... Nós estamos num lugar profissional que a gente também se descobre quando a gente mentora. E o processo de demissão como oportunidade para um empreendedor, para o mentor, ele precisa ter um preparo para mentorar a transição de carreira e o apoio na estrutura desse novo negócio, né? E aquela minha dúvida lá de trás, eu sou mentora de carreira ou de negócios? Hoje, felizmente, eu tenho capacitação técnica estrutural para apoiar a pessoa nos dois momentos. Agora, de novo, a gente está falando, né, aqui para pessoas que podem passar por isso, para mentores, a gente tem mentores aqui nos acompanhando, né? A Lívia Zilo está aqui com a gente, tem pergunta dela, a gente vai responder, a Elaine. Mas, assim, se você não é a pessoa que acompanha o teu cliente com fundamentação na hora que ele decidiu explorar a possibilidade do empreendedorismo, e ele foi rápido, porque a Juliana é uma pessoa introspectiva, reflexiva, muito analítica, muito humana, né? E que decidiu ali, naquele momento, que ia explorar essa opção de ser uma solucionadora de problemas, um suporte, né? Uma pessoa que serve, que acompanha, que... Se você ouvir a Juliana falar o tipo de serviço e como ela apoia as clientes dela hoje, você vai dizer, nossa, que nome que a gente dá para essa profissão? É mais do que uma assistente. Então, nessa hora da mentoria, se você não é um mentor que vai conseguir dar uma estrutura para apoiar essa pessoa como empreendedora e transformar essa mentoria de carreira, que é uma mentoria de carreira ainda, porque o empreendedor tem a sua carreira, mas em começar a olhar aspectos de negócio com essa pessoa, você precisa ter a humildade de direcionar ela para um profissional que tem essa capacidade, porque senão vocês vão patinar. Não, eu continuo trabalhando a dimensão aqui estrutural da pessoa, mas não dá para ficar ainda ali naquela temática. A mentoria precisa acompanhar a dinâmica, a evolução do mentorado. Então, a gente fez muito isso, né, Ju? Porque do terceiro ao quarto encontro, a gente já estava falando do novo negócio e da Juliana nessa estrutura, né? E tanto que hoje a gente ainda troca muito e vai ter aí uma manutenção de estruturação do negócio. Então, olha a complexidade. Eu falei aqui de mim como mentora, falei da estrutura, mas para você levar para a sua realidade, entender que o ser humano é complexo, a gente pode simplificar, e a ajuda de um profissional é importante, mas a gente precisa ter paciência em separar em caixinhas para entender a dimensão do processo e, principalmente, para esperar o resultado vir, trabalhando e efetivamente se olhando, se enxergando, né? Se olhando como que você está navegando nessa nova oportunidade, o que você tem para melhorar, com quem você tem que se conectar. A Lívia fez uma pergunta, eu falei a palavra conectar, lembrei da Lívia, porque a Lívia, para mim, é a referência de conexão. Se eu sou uma pessoa que acredito que conexões mudam o patamar da vida e eu me dedico a isso com muito amor, essa pessoa, para mim, a Lívia Zilo, que está aqui na live, ela é uma inspiração em conexão genuína. Eu até me emociono de falar, né? Porque aqui tem uma rede, né? De pessoas que genuinamente trabalham nessa empreitada de iluminar o mundo. E a Lívia é uma referência de conexão, e a conexão é muito importante
na dimensão da vida como um todo, e principalmente quando a gente passa por uma demissão e vai empreender, ou quando a gente passa por uma demissão e vai voltar para o mercado, né? A gente já fez uma live aqui sobre networking, net living com a Elaine Turati, que também está na live. Então, assim, o ponto da conexão é fundamental também. Se der tempo, a gente explora, tá? Mas eu queria trazer a pergunta da Lívia para você, Ju. Ela está perguntando qual foi o maior desafio no processo. E aí, pergunta da Lívia é sempre cabeluda e profunda e muda a gente de lugar, hein? Então vai lá e responde, que eu sei que a gente vai se transformar respondendo. Eu acho que o maior desafio, e ainda tem sido, é a questão da exposição no sentido de sair da zona de conforto. Porque, por mais que você fale a zona de conforto, eu já estava uma zona de desconforto há muito tempo, né? Já estava doendo, adoecendo. Mas esse movimento de sair da onde está doendo, seja forçadamente ou não, é muito difícil, é muito desafiador. Você começar, quando você... eu sei que não é do zero, eu aprendi isso com você. Eu trago a minha bagagem, a minha experiência profissional, mas eu entendo que é começar do zero nesse mercado, que muitas das vezes acaba sendo muito mal visto, né? Porque as pessoas entendem. Eu vi uma vez uma pessoa falando recentemente que o prestador de serviço no Brasil é muito mal visto, porque entende que aquele profissional, não deu certo no CLT, não deu certo no trabalho público, foi ser servidor, foi ser prestador de serviço. E não é bem assim. A pessoa que se predispõe a prestar um bom serviço, é uma coisa que eu debato muito com a Ana, o serviço é algo muito importante. O que a gente mais tem visto são prestadores de serviço. A área de serviço é muito deficitária no nosso país. É muito deficitária, né? Então, a gente precisa de bons profissionais confiáveis, sérios, leais. Então, para mim, o maior desafio, Lívia, foi sair da minha caixa, uma caixa blindada, e falar, não, eu vou para o mundo, eu vou colocar a minha cara para esse mundo, porque tem muita coisa bacana, muita gente precisando do meu serviço, não me achando importante nesse sentido, mas sabendo que existem pessoas que precisam de ajuda, precisam de suporte, né? E o maior desafio ainda continua sendo me expor, falar de mim, vender o meu serviço. Porque eu sempre ouvi, você precisa se vender, você precisa se vender. E eu achava isso péssimo, péssimo. Só que hoje eu entendo que não é esse vender, é uma outra forma de se vender, né? Existe um outro significado por trás. Ju, a pergunta da Lívia foi excelente e acho que fez você dar mais um mergulho, né? Bem interessante. E nesse mergulho eu percebi aqui 2 pontos que eu queria trazer para quem está acompanhando a gente agora e depois para quem puder assistir. Inclusive tem aí, a gente sabe que tem pessoas que estão passando por isso hoje, que não iam poder assistir ao vivo, mas que vão assistir essa gravação. E você falou de duas palavras, o vender e a ideia que se tem de um prestador de serviço, né? Que a gente entende que algumas pessoas têm. Eu queria pegar essas 2 temáticas e explorar aqui. Independente do conceito que a gente dá à venda, ou a um prestador de serviço, ou um mentor, um empreendedor, ou se você fosse para o ramo da confeitaria, entende que tudo que a gente dá um significado pode expandir ou limitar a nossa atuação. Então, eu também já tive, durante muito tempo lá atrás, até porque eu vivia processos de venda, né? Passava como cliente por processos de venda, ainda passo, a gente passa por isso, por processos de venda onde o vendedor não está vindo solucionar um problema meu, né? Trazer uma solução, atender uma expectativa, ele está vindo bater a meta dele. Né? Então, eu tinha aquele ranço. Então, vamos pegar esse exemplo. Quando a gente tem esse ranço com alguma coisa, a gente precisa questionar se o meio que a gente vive, se o que a gente já teve de experiência, se as pessoas com as quais a gente convive não influenciam esse meu significado dessa experiência, dessa proposta na minha vida, e se isso não está me limitando. Né? Que, assim, a chamada crença limitante, né? Vender é empurrar, a pessoa está ali, o vendedor vendedor, gente, é um solucionador de problemas se ele tiver realmente... hoje eu falo, vender é servir.
mas eu não acreditava nisso. Então, eu estou aqui centrando na questão da venda, mas isso vale para tudo. Né? O que vão pensar de mim, que agora eu não tenho mais o sobrenome da empresa tal? Eu digo, a transição de carreira ela é impactada. Ela impacta as finanças, e muitas vezes a pessoa não quer, ou não tem como fazer, porque não se preparou financeiramente, não tem como fazer uma transição naquele momento por isso, não tem, entre aspas, que a gente tem que explorar essa parte e criar a estrutura. Então, afeta as finanças, afeta a segurança, obviamente, e afeta o status. E o sobrenome corporativo, ele conta muito. A Ana agora é a Ana. Quem é a Ana? Por isso que a gente vai voltar no ponto inicial, que a própria Elaine colocou aqui, que ela também viveu um processo depressivo e que ela também viveu essa perda de identidade. O que a Ju falou, que quando ela entregou o crachá, ela estava entregando a identidade jurídica dela, a identidade psíquica. Quem sou eu? Gente, o que eu vou fazer? E aí, tem até um texto que eu escrevi, que está como post no meu Instagram, no meu LinkedIn, é que a gente não é o que a gente faz. É importante a gente dar valor ao nosso talento transformado em ação e que é serviço. Mas eu não sou o que eu faço, eu tenho uma essência antes disso. E se eu conheço a minha essência, se eu conheço os meus talentos, eu consigo começar a gerenciar uma carreira e um plano de vida, trabalhando esses talentos e sabendo que a minha carreira vai ter ciclos. A Ju vai me matar, mas eu vou dizer, o ciclo dela agora é empreendedorismo, mas pode ser que um dia ela fale. Quero voltar para esse mundo. Ela vai falar, nem pensar agora para mim. Mas a gente, inclusive, vai trazer uma pessoa aqui, a Lu Azevedo, que é uma pessoa que viveu um processo lindo de transição de carreira, saiu, empreendeu e voltou. Quer dizer, é outra realidade. Voltou depois de alguns anos e sedimentou cada fase da carreira. Gente, esse papo aqui, ele vale ouro, porque a gente está passando por muita coisa que é importante. Então, o que eu quis dizer aqui, misturei muitos assuntos, mas cuidado com o que você acredita. Cuidado com o ambiente que você está frequentando, se ele não está te limitando. E aí eu faço a ponte com a questão da conexão, que eu fiz alusão aqui à Lívia. Se conecte, conheça novas pessoas, procure uma rede de apoio. Sim, os seus são os principais ali que você tem que ter apoio, que você tem que fazer os acordos, falar que precisa de ajuda nesse momento, precisa de paciência, porque os seus vão querer te proteger e muitas vezes vão falar, não vai por aí não, com medo de que você tenha umas raladinhas ali. Mas a gente vai precisar, não que a gente vai procurar se machucar, mas faz parte, dar umas cabeçadas para poder aprender. Sim. Então, assim, Ju, a gente teria assunto para muito tempo, né? Muito tempo. A Lívia te perguntou do principal desafio, a zona de desconforto, que uma vez que você saiu dela e ela era confortável, mas ela te machucava. Agora, com licença de querer falar sobre a sua realidade, ela é desconfortável, mas ela te desafia. Sim. Antes era um desconforto que te machuca e você se acostuma a ficar ali. Agora é assim, Juliana, e aí? Qual que é o próximo passo? O que a gente vai fazer? O que você vai estudar? Com quem você vai se conectar? Quando que você vai mostrar que você sabe fazer isso e vai servir efetivamente com as suas soluções, sem preconceito, né? Então, assim, a Regina também está com a gente. Olha quanta gente legal. A Lívia também falou que a gente precisa ter cuidado para não ser poliana nessas opções, porque o sonho pode não se encaixar no SMART. O SMART, né, é aqui, eu falo que o SMART é a prova da meta, né? A gente pegar o sonho, transformar numa meta e saber se essa meta ela é racional. E a Lívia está dizendo que tem muitos mentores polianos que não trazem o pensamento crítico para dizer, então, isso que você quer fazer é realista? É possível? A gente pode mensurar isso? Então, como é que você vê isso dentro do teu caminho? Parar para pegar aquele estalo. Tudo bem, vou por esse caminho aqui de prestar esse serviço. Você sentiu que a gente fez esse trabalho de falar isso aqui, vai dar trabalho, mas isso é realista? É possível? Você sentiu essa etapa no processo, Ju, da gente explorar o senso racional desse sonho, que naquele momento abriu uma janela, virou um sonho que você nem tinha antes. Como é que foi isso? Nunca sonhei, né, em ser uma assessora virtual, né? Não tinha essa visão, era muito... No final das contas, eu acho que eu não tinha nem mais sonho, né? É muito triste dizer isso, mas acho que eu já nem tinha mais sonho.
E quando a gente veio, que na verdade você trouxe essa possibilidade, foi tudo muito mapeado, estruturado, e você comentou, Ju, eu acho que é um caminho, não é um caminho seguro, porque nada é seguro. Eu aprendi isso, né? Eu sou uma pessoa que, através de tudo que você foi mapeando, uma que busca a segurança, que busca isso, né? Uma personalidade que busca. Espero que com o tempo isso vá se perdendo, vá diminuindo, né? Mas eu acho que essa questão de fazer esse trabalho, de buscar essa questão é muito importante, sabe? É muito importante, porque senão a coisa não flui, não flui, fica muito perdida. Ô, Eu, Ju, eu acho que foi muito importante essa trajetória nossa, de você mostrar, não é possível, tem possibilidade, tem campo e você tem perfil. Porque às vezes eu poderia escolher uma coisa e você falava, você não tem perfil nenhum para isso. E aí seria complicado. e aí você tocou num assunto que obviamente, o ser humano, eu acredito que o ser humano ele é capaz de desenvolver, de ultrapassar limites, de repente pegar um objetivo que naturalmente ele não teria facilidade de alcançar, mas se ele determinar que ele vai, não tem um perfil natural para aquilo, pode ser superado, só que vai exigir mais esforço. Sim, Né? Por isso que o exatamente. primeiro trabalho é quem sou eu, se aquilo que eu estou vendo de possibilidade conversa com esse meu talento natural. Agora, esse exemplo que a Ju deu, mas se eu quiser uma coisa que não tem a ver com essas minhas competências naturais, gente, vai exigir um esforço maior, aí vai depender o para que você quer isso, e por que você quer isso, vai sustentar o teu como. Não tem aquela frase, né? Se você tem um porquê, você enfrenta qualquer como e você vai trabalhar ali o que você precisa desenvolver. Eu acho que a arte da mentoria, nesse caso, é ensinar um gerenciamento e uma conjugação das forças que podem ajudar a pessoa, mesmo não sendo um enquadramento, um encaixe de peças de quebra-cabeça, direto. Né? No caso da Juliana, ela, assim, essa escolha dela encaixa com as competências naturais dela. Ela precisa desenvolver outras? Precisa, precisa. Agora, a gente também tem que ter cuidado com essa fórmula, porque a gente usa muita ferramenta, né, para ajudar esse processo de desenvolvimento. E eu sempre, quando trago uma ferramenta, eu tenho cuidado de dizer, o ser humano é sagrado, né? É sagrado. Né? Falar, não, nós somos humanos e feitos por Deus com uma potência gigante. E eu trago esse sagrado com uma ideia de tem uma complexidade nessa essência que nenhum mapa, nenhuma ferramenta vai conseguir resumir. Eu sempre falo, isso aqui é o mapa, não é o território. Então, você tem uma história de vida ali e você tem os seus anseios, e esses anseios podem motivar. Mas no caso da Ju, efetivamente, e de fato, não vou dizer aqui, gente, que a gente sentou na mentoria, eu falei, isso aqui é para você escolher. Não, não foi isso. A gente estava explorando possibilidades, não é assim que o mentor faz. O mentor inspira, o mentor faz aquela coisa passar ali pela frente da pessoa com outras possibilidades para ela poder fazer uma escolha. E, gente, poderia ter dado errado. E se desse errado, e se estivesse dando errado, seria mais um insumo para o processo de crescimento. Entende? Então, assim, não acredite em formulinha pronta, porque não existe. Não existe. Se alguém te vender, se for procurar um serviço e sim, a pessoa te vender uma fórmula pronta, foge. Porque não existe. Claro, a gente usa métodos. E é importante olhar para isso de uma maneira que a gente explore, né? Agora, Ju, vamos pegar o ponto que a Lívia falou aqui, que eu fiz referência, né? A Lívia, que é a questão da conexão. E eu acho que eu bati muito nisso, bato até hoje na questão das relações, das conexões. Fala um pouquinho disso. Fala, olha, não aguento mais você falar de networking, de conexão, de onde eu vou arrumar gente? E cadê? E quantas novas conexões você fez? Como é que foi isso? A Sim, importância. Se a demissão é uma oportunidade, as conexões, o networking assim, é o caminho da liberdade, do crescimento, né? Fala um pouquinho disso, Ju. então, toda vez que você falava sobre isso, eu achava péssimo. Eu falava, primeiro, eu não tenho networking, não tenho. Ela tá louca. Maluca. E outra, eu achava que eu ia ser interesseira de me aproximar de alguém
e falar, poxa, eu achava aquilo muito mecânico e eu não consegui fazer durante muito tempo. Só que aí a Ana, muito sabiamente, me colocou assim, falei, como é que eu vou, né, começar esse processo? E aí, de uma forma muito lúdica, ela me apresentou 3 assistentes virtuais que foram ali, de uma certa forma, uma ponte do meu network, que foi a Andrea, depois a Cíntia e a Paula, que mora em Portugal. E elas foram, cada um dentro do seu nicho, me explicando, me dando dicas muito importantes, valiosas, de cursos, de ferramentas. E ali eu comecei, né? Dali eu fiz um outro curso, ia conhecer outras pessoas, e aí eu fiz uma mentoria que conheci outras pessoas muito bacanas. E a coisa foi. E hoje, essa rede, porque também é uma rede muito seletiva, né? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu tenho uma rede de pessoas muito bacanas. Apesar de ser virtual, a gente, obviamente, não sabe o que passa no coração das pessoas, mas são pessoas que, a princípio, até o momento, são pessoas que têm sido muito generosas comigo. Eu falo que Deus cuida dos detalhes, e essas pessoas vêm surgindo na minha vida e foram conexões que eu fiz de uma forma que eu sempre falei para ela, eu não quero me conectar com ninguém de forma interesseira, porque isso não rola na minha vida, nunca foi. Eu acho que por isso também que eu nunca também tive um crescimento muito no corporativo, porque eu não sou aquela pessoa de ficar puxando saco, fazendo essas médias. Então, a partir do momento, hoje eu tenho um núcleo pequeno ainda, como a Lívia e você, parece ser muito pequeno, mas é um círculo muito querido, de pessoas muito bacanas. E tem pessoas também no meu antigo emprego que eu mantenho contato, faço questão de manter, que são pessoas muito caras ao meu coração, que são amizades genuínas mesmo, que me dão ajuda, que me apoiam. Eu lembro de uma amiga, Luciana, que meu primeiro trabalho foi ela, a mãe dela com os problemas de saúde, ela falou, me ajuda. E o meu primeiro impacto foi, eu não vou cobrar, poxa, ela é minha amiga. Ela não pô, ela está passando por um momento super delicado, e ela falou, só vou aceitar se você cobrar. E eu não sabia nem o que cobrar, e eu falei, não, tudo bem, vou cobrar aqui um valor. E foi tão legal porque ela fez, eu sei que ela precisava, mas talvez ela mesmo pudesse fazer, entendeu? Mas eu achei tão bonito isso, eu seja uma amiga que eu carrego desde, já estou lá 17 anos, 18 anos, a gente já se conhece. Então as conexões estão surgindo. As conexões estão surgindo, pessoas bacanas estão aparecendo, e eu acho bacana, eu acho muito legal isso. Tô arrumando, tô Tá conseguindo. arrumando, é o processo, mas hoje você já entende que ele existe. De novo, a gente cai no como a gente conceitua e o que a gente já viveu daquela situação que é proposta para a gente. Muitas vezes a gente vê, tem uma live que eu fiz com a Elaine Turati, que estava aqui, está no perfil dela do Instagram, Insights by Elaine Turati, se eu não me engano, o perfil dela. Depois eu deixo nos comentários que a gente falou sobre esse networking, que é uma conexão genuína, né? Diferente dessa relação interesseira. Eu sempre digo, network é uma relação interessada. A gente se conecta, a gente cuida desse jardim, né? E vai sim trazendo uma parte. Gente, fez mentoria comigo, tem a parte pragmática. Eu sou coração e razão misturado uma proporção assim. Então, assim, é importante, a pessoa é importante para mim, eu quero encontrar com ela, mas cadê a planilhinha de net? Nossa, Ana, eu estou numa planilha? Tá na minha planilha. Se é importante para mim, está na minha planilha. Não é uma planilha de interesse, é uma planilha e de interesse também. Vamos lá, genuíno. Não é um interesse de eu vou, sabe, de Ganhar em cima da parasitar pessoa. o outro. Eu vou tirar proveito do outro. Não, eu vou me conectar e essa troca, essa conexão nos transforma. Só que eu sei que existem alguns lugares do ambiente corporativo onde, quando você vê esse movimento acontecer, você associa ele ao quê? Puxa-saco, interesseiro, e não é isso. Né? Então, assim, depois que você abre esse horizonte, ele muda, ele te transforma. Ainda mais para o empreendedor que tem uma vida solitária, muitas vezes. Ele atende 1000 clientes e está ali no processo dele é solitário. Por isso é que os empreendedores foram quem fez transição de carreira para empreender, e graças a Deus hoje no corporativo também existe, mas por isso que essas pessoas têm mais necessidade de mentoria latente do que a pessoa que está no corporativo. Por quê? O que está no corporativo está rodeado de gente, entre aspas, e não usa a conexão.
né? Podia sentar para fazer uma mentoria informal ali com um par, com o gestor da outra área, não faz. Trabalha, entrega resultado e não faz conexão genuína, muitas vezes. Estou pegando o estereótipo negativo. E aí, quando você vai empreender, você fala, se eu não tiver um mentor, eu não tenho gestor, eu não tenho alguém para trocar. Eu faço mentoria hoje com empreendedores que a gente discute como se fosse lá um conselheiro do negócio dele. A gente senta 1, 2 vezes no mês para olhar resultados, estratégias e os setores do negócio dele, né? E aí eu faço aquele papel de questionar, traçar ação. Então, olha o nível do que a gente desperdiça de conexão em mentorias informais. Né? O Daniel Frutuoso, que já fez live comigo, ele tem uma função executiva numa empresa, ele está em Miami, alocado hoje em Miami, e ele faz mentorias informais com colaboradores da empresa, né, que o convidam para ser mentor e ele explora. Então, aí a gente tem um exemplo que a conexão leva a um processo de mentoria. E, às vezes, a conexão ela leva a esse processo de mentoria inversa, uma pessoa mais jovem que você, que idade não significa nada, mas que te traz uma experiência. E a Ju foi se rodeando dessa... a gente pode citar aqui, ela fez muita referência ao meu trabalho, mas eu faço questão aqui, se você não se incomodar, da gente citar o nome dos profissionais que estiveram envolvidos no teu processo, porque são pessoas que foram, né, fundamentais em toda essa jornada. Eu posso citar, né, aqui, que eu sei que ele eu vou falar, me entregou, né, com todo cuidado ali, o Dr. Pedro, né, que se vocês podem procurar por ele no Instagram, Pedro Rocha, né, Ju? Isso. Pedro Rocha, um jovem, desculpa, Pedro, um menino psiquiatra excelente, que a Ju estava, acho que tinha passado em consulta com ele indicou, né, e a gente começou a fazer esse trabalho em conjunto, e a partir desse trabalho, o mentor tem um papel de ser conector também. Eu conectei a Ju, obviamente eu conhecia pessoas da área que ela ia começar a empreender, conectei e fui conectando ela com quem eu podia, ter esse papel de ponte. Mas ela depois desbravou. Então, a lista dela, ela falou que é pequena, mas não é tão pequena assim. Então, acho que é legal a gente trazer, né, essas pessoas que você foi encontrando e que vieram somar nessa tua história. Quem foram as pessoas, Ju? Então, você falou dessa questão da idade, foi muito legal. E o que eu mais encontro no meio digital são pessoas muito jovens, né? E não que eu seja velha, eu tenho 48 anos, mas para essa questão, né, a gente olha e parece que a gente é meio dinossauro. Eu falo, caraca, tudo muito novinho, será que tem bagagem? E você se surpreende positivamente. Então, tenho ainda pessoas muito bacanas, como a Juliana Alves, que eu fiz uma mentoria de suporte com ela, e ela mora hoje na Austrália, realizando o sonho dela. Fiz uma mentoria muito bacana com a Fabi Correia, de branding, que é uma pessoa fantástica, assim, uma pessoa extremamente original, muito original. E eu também fiz mentoria com a Ana Santos na área de social media, para entender um pouco desse mercado, para entender um pouco dessas ferramentas. Tem agora também uma pessoa fantástica que eu estou fazendo uma imersão na área de gestão virtual, que é a Kelly Coutinho. Também fiz um curso, tenho feito agora uma mentoria um pouco mais robusta de comunicação com a Lara Brenner. Então, assim, são pessoas muito bacanas que estão me ajudando muito, que acreditam no meu trabalho, falam, não é possível, vai, corre atrás, que é possível. Então, eu acho que essas pessoas precisam dessa... Eu sempre tento, né, na medida do possível, falar delas, porque é importante. É importante e você vai se conectar cada vez mais, clientes viram amigos, amigos viram clientes, as conexões de aprendizado. Eu acho que o empreendedor tem que ter essa consciência de que a gente precisa estudar o tempo inteiro e se conectar, né? E eu queria agradecer também a minha psicóloga, que é a Juliana Cardoso, uma linda, Juliana. nova, e é uma pessoa assim, nossa, sem comentários, ela tem me ajudado muito e quero agradecê-la imensamente por tudo que ela tem feito por mim. Então, assim, é uma rede de apoio, uma rede de amor, né? E se eu posso dizer para terminar, não tomar muito tempo de vocês, que caso vocês tenham esse intuito de mudar de carreira, já tem alguma coisa já incomodando, não, eu sei que muitas das vezes a gente espera o fundo do poço para começar a fazer, só que às vezes você não vai ter energia para fazer esse movimento, seja energia financeira ou energia mesmo física, emocional. Então, se você já pensa
eu já quero, já sinto lá aquele despertar, já comece em paralelo o trabalho com um mentor, seja com a Ana ou com um mentor sério, para você já começar a descortinar para você com as possibilidades. E aí vai falar, não, isso aqui. E aí você vai começar a trabalhar em paralelo com o seu mercado corporativo. E quando você já estiver totalmente estruturado, não é 100%, mas não, eu estou ciente, estou bem, Sim. eu vou sair, entendeu? Vou começar o meu trabalho novo, fazer minha transição de carreira de uma forma mais consciente, mais equilibrada, porque muitas das vezes, a maioria, você sabe disso, a Lívia também e outros mentores aqui, que as pessoas fazem a transição de carreira na força, a fórceps. É. Não é uma coisa, eu vou fazer. Não, não é. Muitas das vezes é por fuga ou pela força das circunstâncias. Então, se a pessoa já tem isso dentro dela de uma forma latente, aí eu acho que eu preciso mudar. Já começa estudando o processo, procura uma mentoria séria, começa a estudar sobre aquilo que você tem o intuito de trabalhar, e aí eu acho que o processo fica mais estruturado, mais bacana. Você deu a dica final, né? E muito bom isso, a gente olhar, a gente tira, né, como o tema dessa live, quando a demissão vira uma oportunidade, ela virou uma oportunidade no sentido mais profundo, né, de olhar para si, de se estruturar e fazer ali uma escolha pelo empreendedorismo consciente, mas você passou pelo luto, pelo fechamento formal, e aí sim por esse despertar de possibilidade, depois, né, do baque da saída. E hoje, esse caso que você exemplificou, eu tenho aqui alguns projetos iniciando de pessoas que estão dentro de empresas que fizeram cortes, elas já estavam com a vontade de fazer algo e agora elas estão como? Eu acho que eu vou ser desligada. Como é que vai ser? Então, antes que aconteça, deixa eu cuidar disso. E também situações de pessoas nessa... Semana passada eu conversei com uma profissional que ela já tinha... Ela falou, Ana, eu tenho isso há mais de 20 anos. Sempre me questiono. Eu sei que eu vou fazer carreira aqui, que eu vou aqui até me aposentar, olha isso, eu sei que... Mas eu não quero parar depois. E o que eu vou fazer depois? Então, eu sempre quis procurar, que é o que a Ju falou, eu sempre quis procurar. E é uma área de mentoria que tem uma especialização, inclusive, eu tenho estudado bastante, que é o pré e pós-aposentadoria. Que hoje as pessoas estão se aposentando muito cedo, né? Assim, não muito cedo, elas ainda têm muita energia, muito intelecto para trabalhar e já estão perto de se aposentar. Então, aqui eu peguei o exemplo que a Ju está falando, né? Antes de sair, mas já está percebendo que pode tá perto da saída, né? Agora, o que a Ju falou ainda foi além, mesmo que não existam essas ameaças, né? Cuide da sua carreira, porque a demissão ela vira uma oportunidade, a Ju buscou, investiu nisso, né? Teve essa consciência de investimento, não uma consciência de escassez, porque requer investimento de tempo e de recurso financeiro, né? Para depois, como se você for empreender abrindo um negócio, você vai ter custo fixo, você vai comprar produto, e aí o empreendedor que vai oferecer serviço acha que é ele começar sozinho. Não adianta, você tem que ter estrutura. E aí, isso numa transformação para um CLT para empreender, que a gente poderia explorar aqui muitas coisas, mas as 3 etapas que a Ju viveu, né, o luto, o fim desse ciclo de carreira e a exposição, são os 3 macrociclos, né? O professor Minarelli fala desses 3 ciclos em um livro dele. E o que a Ju falou, que o maior desafio é o desconforto, porque ela está na fase da exposição. Então, foi desconfortável, mas tirou uma dor grande, mas ainda tem uma dorzinha ali, que, né, dói aqui, dói acolá, será que é por aqui? Né? E aí vem a gente valorizar também o quanto essa descoberta de quem ela está possibilitando que ela esteja nesta empreitada hoje. E que, obviamente, você vai até o fim, dando os resultados que tem que dar, e um ciclo vai até o fim, ou não tem fim esse ciclo, né? Mas a carreira é feita de ciclos. É isso que acho que a gente também tem que ressignificar. Cuidado com essa palavra ressignificar, que a gente não está ressignificando traumas, mas reconceituar o que é carreira. Carreira não é emprego. Você pode ter um emprego. Onde está a sua carreira? E você pode ter um trabalho
que aí já é diferente de emprego. Nossa, Ana, é diferente? É diferente. Diferente. E aí, hoje eu Eu tenho entendi um isso depois. trabalho, uma profissão, um emprego e a minha carreira. A Sim, carreira não é linear. A carreira da Juliana não foi linear. Vou trazer a Luciana aqui, que a carreira não foi linear mesmo. Entrou e saiu do corporativo em ciclos lindos, né? Para que a gente não fique com a impressão de que o jeito da Juliana é o único. O jeito da Juliana é o jeito dela e é o lugar dela hoje. E eu tenho certeza que você vai voar e vai aprender muita coisa, vai ensinar muita coisa, já está fazendo isso. E realmente a gente precisa. É bom que a gente tenha pessoas que acreditem na gente para que isso reflita como um espelho e a gente acredite, né? Porque nós somos cristãs e podemos falar aqui da força maior que a gente sabe que Deus olha e fala: eu estou esperando. Eu estou aqui olhando, esperando você tirar os fazer. talentos da caixinha e efetivamente saber quem você é e colocar eles a serviço do outro, e isso vai gerar uma série de consequências. Sim. Ju, Uma pessoa rapidinho que eu esqueci, que claro. foi a Priscila Coutinho, que Ah, foi uma Priscila. mentora de LinkedIn. Ela é uma mentora de LinkedIn, uma pessoa muito querida, muito firme, que me ajudou muito também a construir o meu LinkedIn, que ainda está em processo. Então, a Priscila também é uma pessoa muito importante na minha vida. Especialmente, eu falei lá das pessoas do começo, a Pri também foi uma pessoa que eu conectei você com ela, que tenho muito orgulho de ter feito essa conexão, mas você já agradeceu e eu quero reforçar, já falei do Pedro, e reforçar as meninas, né? A Andréia, que é assistente também, pessoal, profissional, a Andréia me apoia em algumas questões aqui bem pontuais do negócio, né? E a Paula já trabalhou comigo, a Cíntia, né, que foram as primeiras pessoas. A Ju falou, pensou em fazer um projeto, já procura uma mentoria. Sim, procura uma mentoria. Mas dentro da mentoria, uma das coisas que o seu mentor vai pedir que você faça é conversar com pessoas das áreas que você pensa em atuar. Seja uma nova posição no corporativo, seja uma posição empreendedora. Então, a mentoria ela vai te dar um caminho muito estruturado. Ali, o mentor vai te acompanhar, vai usar metodologia. Assim, é incrível você optar e investir nisso. Mas uma coisa que vai ser feita lá dentro é explorar as possibilidades. Então, se você tem ideia de trabalhar em algum segmento, já teve uma inspiração e ainda não começou uma mentoria, ou não vai começar a mentoria agora, você pode começar essa etapa exploratória, né? Que é uma ação que a gente fala até para o jovem fazer na hora que vai fazer a primeira escolha de profissão, né? Eu não sou especialista em primeira escolha, mas as pessoas me procuram, né? Eu já falei que eu vou ter que estudar a primeira escolha, porque a Valentina está chegando numa fase que, né, daqui a pouco essa demanda vai existir. E os pais já começam a falar, e aí, como é que você é mentora de carreira? Você ajuda? Eu não sou especialista em primeira escolha, mas o que eu já estudei de primeira escolha, as pessoas que eu orientei, a gente explora muito isso, que é a fase exploratória, pesquisa, conexão. Então, comece a se conectar. A minha dica final a gente já extrapolou o tempo, se conecte também com pessoas das áreas que você já pensou em atuar, né? E faça entrevista, marque um bate-papo, isso vai trazer mais conexões para você, né? Você vai trazer aí um networking que você vai ampliar as suas conexões e vai trazer elementos, vai estruturado para essa conversa, para fazer perguntas interessantes. Mas o ideal realmente é investir numa mentoria para você ter aí não uma fórmula mágica, mas um resultado mais rápido no sentido de ter mais clareza, né? De estar trilhando aí uma via no meio de uma floresta, a gente abre uma via única que vão abrindo Abre uma opções. trilha. Exatamente. É isso, então, queria te agradecer, 1h10 de papo, 1h08, né? Sei que você tem agenda agora, eu também tenho, mas acho que foi o que tinha que ser, e com certeza ficaram temas que a gente gostaria de explorar, a gente volta. Muito obrigada, Ju, por ter aceito o convite de estar aqui falando sobre o teu processo, e espero que as pessoas que assistam, né, que assistiram e que assistam, possam tirar reflexões aí relevantes para a jornada de vida delas, né? Porque a carreira é um pedaço da vida que não pode ser apartado e tratado de qualquer jeito, né? É uma dimensão muito importante. Deixa a sua mensagem final para a gente encerrar e seguir a nossa agenda do dia aí com muito amor.
Agradecer primeiramente muito a você pela oportunidade de estar aqui. Como você falou, né, um ano atrás não, uns meses atrás, 8 meses atrás, eu estava como assistindo a uma live sua de uma outra profissional também muito bacana e cheia de dúvidas, e hoje eu estou aqui com essa responsabilidade de também colaborar com outras pessoas que possam estar nesse deserto. E a minha mensagem é que elas tenham coragem de fazer esse movimento, porque a coragem acaba espantando as tentações da gente ficar no nosso cantinho quietinha, e que Deus nos ajude, que Ele é a nossa força. É isso, Ju, obrigada. Acho que a mensagem é fundamental, que é coragem. A Ju falou 1000 vezes, quem está no meu canal sabe, mentoria de carreira, mentoria de negócios, o que é mentoria de negócios? Estruturar, olhar para a minha equipe, sou profissional liberal, sou empreendedor, preciso de ajuda nessa seara, tanto como empreendedor, como para olhar para o meu processo de negócio, quero crescer na carreira, quero mudar de carreira, preciso fazer recolocação, podem contar comigo. E a Ju também, Ju, dá uma... Eu sei que é muita coisa que você faz, né? É difícil, né, da gente explicar, mas vai lá, fala um pouquinho do que... Para ficar aqui no final, porque quem precisa de ajuda precisa contar com a Juliana, sim. Né? Gente, assim, a palavra da Juliana é esse carisma, é esse cuidado, e eu vou dizer, falo para ela, quem presta serviço premium vai levar um tempo para construir uma carteira, mas vai construir uma carteira que não termina, né? Porque vai na indicação, porque a palavra da Juliana, além de excelência, 2 palavras, né? Excelência, cuidado e confiança. A Juliana é uma pessoa que você pode, gente, estou falando aqui, confiar, né? Então, não é só confiar e não vai ter excelência. Então, fala um pouquinho do tipo de serviço que você faz, para que as pessoas possam ter você aí como fiel escudeira, solucionadora nas loucuras do dia a dia. Sim, eu faço toda a parte de gestão da rotina pessoal da pessoa, agendamentos pessoais, cotação de viagem, controle de pagamentos. Às vezes a pessoa é muito esquecida, não paga suas contas, então eu faço esse controle. A parte de renovação de visto, passaporte. Faço também curadoria de conteúdo para que as pessoas possam ministrar suas aulas ou fazer os seus cursos, enfim, né? Tradução de textos. Cuidar dos clientes, dos empreendedores. Cuidar dos clientes dos meus clientes também. Faço toda a parte de suporte para que o meu cliente possa trabalhar de uma forma tranquila, serena, sabendo que os clientes dele estão sendo cuidados e bem amparados por mim, entendeu? Pelo meu trabalho. É um trabalho muito dinâmico, muito rico, que requer muita atenção, muita organização. E eu acho que é um trabalho que cada vez mais as pessoas vão precisar por conta da demanda de rotina, a correria do dia a dia. E eu, particularmente, gosto muito de resolver problema. O que é problema para você é solução para mim, eu costumo dizer. Esse é o meu tema. Então, caso precisem, estou à disposição. Basta me procurar. A Ju resolve. A Ju resolve. A Ju resolve, exatamente. A Ju resolve. Gente, eu tenho uma listinha aqui, né, que eu vou sempre renovando, assim, o que eu tenho daquela parte pessoal e até do profissional, que eu tenho que zerar esse mês. Faz essa listinha aí, né, Ju? E procura a Ju ali no Instagram, deixa seu Insta, Ju. Juliana. Contato. Tá, é Juliana Rodrigues com 2 S, o Rodrigues Lima. Juliana Rodrigues com 2 S, Lima. Ótimo. E aí, você olhando para essa listinha, tanto dentro do profissional como dentro do pessoal, chama a Ju para ver como que vocês podem alinhar aí um foco na solução e algo bem prático, né, Ju, para ajudar no dia a dia a gente ter mais qualidade de vida. Gente, finalizamos. Obrigada, Juju. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra, viu? Muito obrigada. Igualmente, querida. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo.